Boa noite, irmãos, graça e paz. Fiquemos de pé, vamos iniciar esse trabalho com as palavras de Jesus Cristo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Então é nesse nome que nós estamos aqui nessa noite, nesse Jesus que opera milagres e maravilhas. E Ele pode também fazer isso nessa noite. Oremos. Pai Santo e querido, graças te damos, ó Deus, pois nos trouxeste nesta noite aqui para te adorar, te buscar na beleza da tua santidade. Como já fizemos pela manhã, Senhor, aqui na Escola Bíblica Dominical, que nessa noite também possamos estarmos com os nossos ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa orientar este trabalho nessa noite, para que possamos vermos as Tuas maravilhas em nosso meio. Ó Deus, consagramos nossas vidas nas Tuas mãos nessa noite, e é no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Nosso irmão Júnior. De pé ainda, louvemos o hino 39. Ó vinde crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó vinde univos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna os seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Só o refrão. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Podem sentar. Continuando, irmãos, a ler a carta de Romanos, hoje o capítulo de número 14. Carta que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo número 14. Como sempre, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo e assim por diante. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos.
Quem come não despreza a quem não come, e quem não come não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé, mas está firme. Volta um pouquinho. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso no dia, para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que somos o Senhor. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, o seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, e nada é si mesmo no mundo, a não ser para aquele que assim considera, para esse mesmo. Pois, se pela tua comida se entristece teu irmão, já não andas segundo o amor. Não faças parecer por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Não seja pois bem. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem disse serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém. Nesse momento missionário de hoje, nós vamos orar pelas aldeias indígenas. Eu recebo sempre esse folheto da Visão do Alto. Eu recebi essa semana da missão Asas do Socorro. É uma missão que trabalha através de aviões, levando apoio às tribos indígenas, socorrendo ali com as suas necessidades básicas, saúde e tudo mais, e evangelização, dá apoio aos missionários que estão nas aldeias. Não sei se os irmãos viram essa semana uma reportagem, eu achei muito interessante, de uma tribo que ela ainda não tem contato com a civilização. Poucas vezes se viu essa tribo.
ali próximo do Peru, e parece que só 3 vezes registraram contato com eles. Na reportagem que eu vi, mostrou até imagens, filmaram eles, e eu fiquei pensando nisso, né? Será que eles já tiveram, com certeza não, mas algum contato com o Evangelho? Então, queria que também a gente orasse por essa tribo nessa noite. Eu quero ler um pedaço aqui de um texto. O tema é: Deus colocou a busca pela eternidade no coração do homem. É um testemunho aqui do missionário chamado Mimica, que eu quero orar por ele também nessa noite. Mimica, missionário entre os indígenas. Primeiro ele fala da cura do corpo, da alegria em trabalhar entre o povo Sunamá desde 1991. Mostra que ele tem grande alegria de viver ali na selva, junto dos índios. Ele sente alegria por estar ajudando aquele povo na área da saúde. Vários índios, questão de malária, adoeceram e outras doenças, e ele pôde socorrer e salvar, nesse sentido de levar a cura para aqueles indígenas. No segundo ponto, ele fala sobre a transformação da alma, que é a mais importante. Ele se sente privilegiado em levar o Evangelho àqueles índios. Eu vou ler um texto desse segundo parágrafo. A transformação da alma. Para mim, viver na selva é viver em um pedacinho do céu. Ver aquele povo louvando a Deus é um grande presente. Quando o povo Sanamá nos ouviu falando de Deus, de um Deus criador, de amor, eles se encantaram. Hoje, a gente os vê louvando embaixo de uma árvore, com canções feitas por eles mesmos, em sua própria língua. Deus colocou a busca pela eternidade no coração do homem. O Evangelho teve um avivamento muito grande recentemente entre os indígenas Sanumá. Uma grande explosão. Pessoas de várias aldeias estão indo até os Sanumás para os ver cantando e louvando. Houve muitos batismos e um grande avivamento. O surgimento de fortes igrejas indígenas entre eles. O indígena, como todo homem, tem um desejo muito forte de conhecer melhor a Deus. Quando nos assentamos juntos e vamos conversar, eles sempre perguntam muito, e quem pergunta quer saber. Para algumas perguntas não temos respostas. Muitas coisas a Bíblia não nos diz, mas há no povo Sanumá um grande desejo de se conhecer o desconhecido. Deus está fazendo uma grande obra na vida daquele povo. Muitos deles têm acreditado. Uma música que eles compuseram em sua própria língua diz: Senhor Jesus, se me chamar, então irei. E assim eles vão louvando e clamando. Mimica é missionário entre esse povo. Oremos então, meus irmãos, especialmente por esse missionário e esse outro povo que eu falei, que ainda não tem muito contato com a civilização. Senhor Deus, nós te louvamos pelo trabalho desse missionário, Mimica, ali entre os indígenas dessa aldeia. Queremos te louvar pelos testemunhos, por tua palavra ter chegado ali, pelos índios terem recebido o Evangelho e já mostrado interesse e fruto, Senhor. Muito obrigado. Conserva cada um, que eles possam crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, eles possam progredir no amor, no conhecimento da tua palavra. Abençoa esse missionário, dá a tua sabedoria, dá a tua graça dia após dia ali, que ele se sinta mais feliz a cada dia, mais realizado por estar ali pregando o Evangelho. Muito obrigado por este povo, que eles possam ser testemunhas para as outras aldeias vizinhas. Queremos ainda te pedir por esses indígenas que saiu na reportagem essa semana, que ainda não têm contato com a civilização. Nós queremos interceder por eles, Senhor. São homens, são pecadores, são pessoas que querem conhecer a Deus. Revela-te, Senhor, para eles. Mostra o teu caminho, levanta missionário, levanta pessoas interessadas em pregar o Evangelho para eles. Oramos
alcançam-os no teu amor, alcançam-os com a mensagem do Evangelho. Nós oramos por eles, em nome de Jesus. Amém. Queremos ler a pergunta de número 84 do breve catecismo de Westminster. Está aí no seu boletim, os irmãos abram. Está aí ao lado da liturgia do culto. Eu vou fazer a pergunta e vocês responderão assim que eu terminar. Pergunta 84. Que merece cada pecado? Aí vocês em casa poderão ler essas referências que estão aí no seu boletim. No momento de confissão, gostaria de ler em Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 21 diz assim, é bem parecido com o que está aí na pergunta, na resposta desta pergunta do catecismo. Pois do interior do coração do homem, pois do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam impuro. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. E eu vou convidar a nossa irmã Carla para fazer a oração de confissão nessa noite, baseadas, ficou difícil para ela, né? Baseado nisso que ouvimos da pergunta do catecismo, né? Que merece cada pecado? Aí eu venho com essa lista de pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Irmã Carla. Convidamos o diácono para este momento, que pertence a esta igreja, Igreja Presbiteriana do Catolé, que para os seus membros e congregados trazerem seus dízimos e ofertas que trouxeram para a casa do Senhor nessa noite.
Deus, Jesus, nosso Pai, nosso Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, que tens feito em nossas vidas. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado, acima de tudo, por nossas vidas, por estarmos aqui hoje glorificando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que serão entoados aqui. Muito obrigado pela tua vontade presente cada dia mais, desde o raiar do dia até o cair da noite, e pela tua proteção, Senhor. Que o Senhor venha nos aliviar, nos consolar e nos enviar sempre, cada vez mais força para superar tudo aquilo que nos impede e nos afasta de Ti. É em Teu nome, Senhor, que te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Meus irmãos, fiquemos de pé um instante para um momento de oração. Eu gostaria de pedir que, se, na medida do possível, formássemos alguns grupinhos de oração nesse instante. Por favor. Eu vou dizer alguns pedidos gerais. Se apresentem se não conhece alguém, tá certo? Meus irmãos, eu vou dizer alguns pedidos gerais, depois eu vou dar um tempinho para vocês ainda verem se no grupo há algum pedido de oração. Meus irmãos, temos os aniversariantes da semana, nossos irmãos Júlio Amaral, Vandilson, Laís e Carla Albuquerque. Poderemos orar por eles nesse instante. Júlio Amaral Neto, verdade. Também continuemos orando pelo Brasil, segundo turno, né? Vamos estar orando até o dia das eleições aí final, momento final de eleição. Pediram oração 2 irmãos. Nosso irmão Fabiano, ele sofreu um acidente essa semana de moto, quebrou a perna. Farol já fez cirurgia. Nininha pediu oração. Então, oremos nesse instante em cada grupo. Também nossa irmã Luzimar, que está morando na Bahia, ligou pedindo oração. Ela precisa de oração e disse que gostaria que hoje à noite a igreja orasse por ela. É questão de saúde também. Nesse instante, eu queria que cada grupo compartilhasse. Se você tem algum pedido de oração, fale nesse momento. E após isso, cada grupo, uma pessoa pode orar. Podem compartilhar um pouquinho nesse instante as necessidades. Oremos, meus irmãos. Oremos lembrando que o Senhor Jesus prometeu estar conosco. Oremos com fé, como aquela mulher do fluxo de sangue teve fé em Jesus e tocou nas suas vestes. Que nós possamos tocar nessa noite nas vestes de Jesus. Como Ana, quando chegou amargurada no templo, mas clamou e Deus atendeu a sua oração. Todos os grupos devem orar nesse instante.
Vamos continuar agora cantando louvores ao Senhor, Grupo CIS, com a palavra. Queria pedir para que os irmãos continuassem de pé, para a gente continuar louvando. Essa música que a gente vai cantar agora, eu acho que é a primeira vez que a gente está cantando aqui na igreja, mas ela é bem facinha e vai ter a projeção aqui. Eu queria pedir para que os irmãos cantassem com a gente e também com palmas. Teu amor me libertou, teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Teu amor me libertou, teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor me libertou. Coração,
da quarta-feira, surgiu uma pergunta. Que foi, se a gente tem transmissão do culto pela internet, para que eu ir para a igreja? E eu fiquei pensando, uma das coisas que a gente não tem quando a gente não vem para a igreja é a comunhão com os irmãos. E eu queria pedir para que vocês saíssem do lugar agora, enquanto a gente cantava essa música, e falassem com o irmão que está ao seu lado. A igreja pode sentar. Pai, eu quero te amar, tocar
As crianças podem vir aqui à frente. Hoje a nossa sociedade brasileira comemora, né, o Dia da Criança, e nós também. Parabéns a todas as crianças. Ao mesmo tempo que é uma alegria, né, louvar a Deus por cada criança, de cada família, cada criança da igreja, e ao mesmo tempo a responsabilidade que temos. Quando Deus nos dá um filho, quando Deus coloca uma criança para que cuidemos dela. Então, é dia de nos alegrarmos por elas, louvarmos a Deus e ao mesmo tempo dizer que compromisso, que privilégio, que compromisso de ensinar, de dar exemplo, de levar a igreja. E nossa tarefa maior é em casa. A igreja ajuda, a igreja ensina, a igreja se esforça. Mas a maior responsabilidade é de cada pai, cada mãe, cada responsável. De cuidar, de ensinar, no assentar, no levantar, todos os dias. Então, é muito bom ter as crianças, né, na igreja, fazem parte da igreja. E isso é louvor e ao mesmo tempo responsabilidade. Que Deus nos ajude a cumprirmos essa missão. Querido Deus, muito obrigado por cada criança que alegra a igreja, que alegra os nossos lares. Louvado seja o teu nome. São bênçãos de Deus em nossas vidas, são herança do Senhor, instrumentos de Deus para que o Senhor usa para nos fortalecer, para nos alegrar, para que possamos exercer a autoridade, o ensino, o amor, a disciplina. Muito obrigado por cada uma delas, seus sorrisos, suas vidas, a sua existência. Também queremos te pedir, abençoa a igreja, abençoa cada professor do departamento infantil, que eles continuem sendo fiéis, investindo, orando, estudando, ensinando a tua palavra a cada uma dessas crianças. Em especial, cada pai, cada mãe, cada responsável. Nos conscientiza, nós possamos investir, Senhor, tempo, dar exemplo, estudarmos a tua palavra para passarmos para elas. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. As crianças do berçário hoje, ou melhor, o berçário não está funcionando. A igreja foi detetizada e não pode usar o berçário ainda hoje. Ok? Então, os pais fiquem atentos a essa questão, das crianças menores. Pastor Jorge Noda. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria agradecer pelas orações. Graças a Deus a viagem foi tranquila, e nós tivemos momentos muito especiais com irmãos lá nos Estados Unidos, né? Nós passamos uns dias na cidade de Tampa, na Flórida, e depois mais uns dias também na cidade de Boston. E foi muito bom de ter esse contato com os irmãos ali. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, um texto muito conhecido nosso, mas eu gostaria de estar meditando com os irmãos nessa passagem, Filipenses capítulo 3. Eu gostaria de ler a partir do versículo 2. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta tua palavra. Nós queremos te agradecer pelo testemunho do apóstolo Paulo, da experiência que ele teve com o Senhor Jesus. E nós queremos te pedir, ó Pai, que essa mesma experiência também, Senhor, venha a ser, ó Deus, uma realidade em nossas vidas. Ó Pai, vem nos conduzir, Senhor, que de fato nós possamos correr essa carreira que nos está proposta, que nós possamos buscar intensamente aquilo para o que Cristo também nos conquistou. Ó Pai, nós suplicamos esta bênção e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei como título desta mensagem proatividade espiritual, e eu sei que não é uma palavra muito comum, mas ao mesmo tempo eu estava tentando encontrar outra palavra que pudesse de alguma forma expressar isso que eu vejo aqui nesse texto. E ultimamente eu tenho conversado com muitas pessoas nos mais diversos níveis de experiência espiritual. Aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, aquelas pessoas que nasceram dentro da igreja, mas estão tendo crise de fé em relação ao Evangelho, aquelas pessoas que estão na igreja, mas não sentem alegria ou aquela intensidade de uma experiência mais pessoal com Cristo, aquelas pessoas que têm encontrado uma profunda alegria na comunhão com o Senhor. Na verdade, são muitos tipos de experiências, mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que muitas vezes eu observo pessoas que estão esperando para que as coisas aconteçam. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Há, por exemplo, alguns que olham para dentro e dizem: eu poderia ser diferente, eu poderia ser melhor, eu poderia ter um maior compromisso com a palavra de Deus, uma maior experiência com a presença de Cristo na minha vida, mas de alguma forma nós não nos dedicamos a isso. Existem outras coisas, existem outras prioridades. E os irmãos sabem que na realidade profissional lá fora, uma das características mais valorizadas é a proatividade, não é? E gente, deixa eu só definir isso daqui. Proatividade é aquela atitude de você querer se aperfeiçoar, de você ir atrás, de não esperar pelos outros, de você ter clareza em relação aos seus objetivos e perseguir esses objetivos. E proatividade é quando você não está culpando as pessoas, o ambiente, a realidade ao seu redor, mas você está determinado a alcançar o objetivo que foi colocado diante de você. Então, por isso que eu creio que essa palavra proatividade, ela é tão significativa para nós, porque aqui eu gostaria de falar sobre proatividade espiritual. E o que eu tenho observado é que às vezes nós esperamos para que as coisas aconteçam, nós esperamos para que as pessoas façam por nós. Eu já ouvi às vezes pessoas dizendo assim: eu gostaria de ser alimentado espiritualmente. Agora eu queria perguntar, você tem se alimentado? Eu estou pensando, né, quando os meus meninos eram menorzinhos, a gente gostava deles, tinham que tomar aquela papinha e coisa assim, né? Alguns pais estão tendo essa experiência agora, não é? Aí é bom demais, né, fazer aquele negócio do aviãozinho, né? Ô aviãozinho, não é?
Bom demais, não é? Mas, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês podem consultar os meus filhos em relação a isso. Hoje a gente já não brinca mais de aviãozinho. Okay? E eu temo que às vezes nós cristãos fazemos isso no nosso relacionamento com Deus, sabe? Quer comer, né? Papinha. E na verdade Deus está dizendo, busque, vá atrás, você tem um objetivo, então por que você vai esperar pelos outros? E eu vejo que às vezes se torna algo tão conveniente, por que eu não estou bem? Porque fulano de tal não me ajuda, talvez a minha igreja poderia ser melhor, talvez eu pudesse ter outras pessoas que me incentivassem e coisas assim. Gente, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas para isso acontecer, eu creio que esse texto aqui é tão importante, porque Paulo fala sobre a sua experiência de religiosidade. Ele falava que era uma pessoa extremamente dedicada na sua religião, e talvez um dos maiores inimigos da proatividade espiritual seja o ativismo religioso. Você já parou a pensar nisso daí? Que às vezes nós nos dedicamos tanto à nossa religião, e por favor, eu não estou falando de outros, estou falando da religião dos crentes, não é? Você sabe, tem aquelas pessoas que são tão proativas em relação a, eu frequento os cultos, eu dou meu dízimo, eu canto isso, eu faço aquilo, e isso dá aquela sensação, eu estou envolvido. Mas ao mesmo tempo, não é possível identificar claramente no coração o crescimento espiritual, um aprofundamento da experiência com Cristo. E isso pode se tornar algo vazio. Mas, na verdade, eu creio que a religiosidade é um dos maiores inimigos da verdadeira espiritualidade, porque as pessoas elas se sentem confortáveis em simplesmente fazer as coisas, mas não buscar uma verdadeira experiência do Evangelho. E a gente observa em muitos círculos por aí, pessoas que são radicais em relação a certos tipos de comportamentos, mas não demonstram aquela alegria e a gratidão e a experiência da graça de Deus. É muito mais uma questão de fazer e não fazer, e poucas vezes as pessoas vão abrir a boca para falar a respeito da preciosidade de quem é Jesus na sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele era antes, não é, lógico, de se tornar apóstolo, ele era extremamente religioso. Na verdade, ele era aquele que tinha tudo, você entende? Ele tinha uma ótima educação, ele participava do grupo mais zeloso da sua religião, do judaísmo, era uma pessoa reconhecida, teve a oportunidade de estudar aos pés de Gamaliel, ele era de uma descendência especial, ele era da tribo de Benjamim, no Velho Testamento, Judá e Benjamim foram as duas tribos que permaneceram fiéis ao Senhor. Então ele se considerava especial, e quando ele descobriu que havia surgido esse grupo que estava dizendo que o Messias já tinha vindo, que o Messias tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, ele ficou revoltado. Ele disse, quem são essas pessoas? Como é que elas podem questionar a nossa religião que nós recebemos através dos séculos? E por isso ele começou a perseguir, onde ele encontrava pessoas que eram chamadas do caminho, antes nem eram chamadas de cristãos, né? Quem são aquelas pessoas? Aquelas pessoas são as pessoas do caminho, né? Possivelmente porque elas pregavam aquela mensagem que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então, quem são aquelas pessoas? São as pessoas do caminho, não é? E Saulo, né, tinha esses dois nomes, só um esclarecimento aqui, gente. Paulo e Saulo são dois nomes que ele manteve toda a vida, você entende? Ele não mudou. Algumas pessoas dizem que primeiro era Saulo e depois era Paulo. Não, eram dois nomes. Um deles era romano e o outro era judaico, né? São os dois nomes que ele tinha, mas ele saiu perseguindo os cristãos, foi até Damasco com a ajuda de soldados do templo. Naquela época o templo de Jerusalém era uma super organização, e eles tinham uma espécie de guarda do templo, um número significativo de soldados que tinham a responsabilidade de zelar pela segurança. E essas pessoas então foram com Paulo em direção a Damasco, né? Quando ele já estava chegando perto da cidade, o Senhor apareceu a ele de uma forma gloriosa, e ele então teve esse encontro com Jesus. E a partir dali ele ficou transformado pela graça de Deus e começou a pregar a mensagem que antes ele condenava, e se juntou com aqueles que antes ele perseguia e colocava na prisão. O apóstolo Paulo disse que no momento em que isso aconteceu,
ele considerou tudo aquilo que ele valorizava como um refúgio. E hoje nós vemos tantas pessoas que valorizam a religiosidade, valorizam as cerimônias, sabe? Tem pessoas que dizem, nessa lei eu nasci, nessa lei eu vou morrer. E a ideia é basicamente de religião e não de vida. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Sim, o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E aqui está, gente, talvez a questão fundamental, quando a gente pensa sobre uma vida de proatividade espiritual, nós precisamos saber quem nós estamos buscando, quem nós estamos procurando conhecer, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é Cristo, Ele é o nosso objetivo. Então eu queria lembrar, meus irmãos, que em primeiro lugar, o nosso objetivo não é guardar um certo número de regras, não é satisfazer as expectativas de uma organização religiosa, o nosso objetivo é conhecer a Cristo. Agora eu queria lembrar que o apóstolo Paulo aqui, ele diz que conhecer a Cristo é muito mais do que assinar um cartãozinho de membresia na igreja. Conhecer a Cristo é ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Nós estávamos compartilhando hoje na escola dominical sobre a tarefa missionária da igreja e perguntando por que é que tantas vezes nós não compartilhamos o Evangelho. E, meus irmãos, eu tenho uma convicção que se o Evangelho ele não é experimentado de uma forma intensa, poderosa em nossas vidas, nós não vamos sentir necessidade de falar sobre ele. Porque Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E aí surge a pergunta para nós, o nosso coração está onde? O que realmente é importante? O que é prioridade? O que é aquilo que nós valorizamos? E vocês já perceberam que, apesar de nós dizermos que nós conhecemos a Cristo, às vezes tem uma série de influências ao nosso redor que chamam a nossa atenção. E eu já comentei aqui outras vezes, meus irmãos, que hoje em dia eu observo que o sonho chamado americano tem agora a versão, o sonho brasileiro. Não sei se vocês sabem, gente, talvez alguns que têm um pouquinho mais de experiência podem dizer que, apesar de tudo, o Brasil cresceu economicamente. O Brasil cresceu educacionalmente, mais ou menos. E hoje em dia, as pessoas estão tendo condições de ter o que os nossos pais não sonhavam em ter. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Quantos de vocês aqui sonhavam em ter uma televisão particular no seu quarto, não é? Na verdade, esses dias os meninos estavam perguntando, papai não gostava de videogame? Eu dizia, olha, que naquela época o videogame era diferente, não é? Assim, em 1980 ele era um pouquinho diferente desse que nós temos hoje, não é? Hoje em dia as pessoas têm acesso a tantas coisas. Agora mesmo, no final de semana, eu estava ali no shopping e eu estava assim, impressionado, era uma multidão. Multidão, a gente tinha que andar assim, não é? Porque era gente em todos os lugares, não é? E ali eu pensando nisso, o que é que está no coração? O que é que é importante? O que é que realmente é valioso? Eu soube que ontem no cinema, uma fila estava sendo formada para assistir um filme de terror. E aí eu estava pensando, o que é que leva as pessoas a isso? O que é que está no coração? Sabe? E daí eu vi alguém comentando, sabe o que é? É que a vida é tão chata que de vez em quando é bom ter uns arrepios na espinha, entende? E então a gente sai de lá assim, eu tive uma experiência. Hoje em dia as pessoas querem ter brinquedos radicais, não é? E às vezes os meninos, papai, a gente pode ir no parque, eu digo, olha, mas eu não vou nisso, nem naquilo. Não é? Agora, eu estava conversando com um pastor, né, que era quase 10 anos mais velho que eu, e ele me disse, Jorge, olha, se você aprender, vai dar certo, você vai conseguir, não é? Mas eu vou analisar ainda, né, se eu estou pronto a esses tipos de brinquedos radicais. Agora, o que as pessoas querem? Uma experiência, talvez de 10 segundos, de 20 segundos, de algo assim, muito especial. Isso mostra a sede do coração humano de realização, de justificar a sua vida, de dizer que vale a pena. Você já ouviu as pessoas dizendo assim, é isso que é a vida? Já viu essa expressão? É isso que é a vida? Elas associam, por exemplo, a você estar passeando num barco, você entende? Ou você está fazendo uma viagem, não é? Para algumas de vocês aqui, algumas e alguns, não é? É ter dinheiro para ir
fazer compras, não é? Isso é que é vida. Mas o apóstolo Paulo disse: sim, deveras, considero tudo como perda. E aqui está, gente, uma questão. Será que nós podemos reconhecer que Jesus é o bem mais precioso que nós temos? Que Ele é a pessoa mais importante? E que nada pode suprir as necessidades do nosso coração, senão o próprio Senhor Jesus? Será que nós podemos reconhecer que se o nosso coração está nas coisas deste mundo, nós simplesmente estamos perdendo de vista o que Deus providenciou para nós? Sabe que Deus gerou no seu coração um desejo que não pode ser satisfeito pelas coisas deste mundo presente. Por mais que você busque, por mais que você queira, eu creio que você conhece pessoas hoje em dia que querem conquistar grandes objetivos. E o fato é que quanto mais elas conquistam, mais elas querem. Esse dia eu estava pensando em relação àquelas pessoas que gostam de esportes radicais, de subir uma montanha sem nenhum tipo de proteção, já viu? E as pessoas querem, de alguma forma, satisfazer esse anseio da vida. Quantos de vocês aqui já assistiram aquele filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos? Quem já assistiu aqui? Okay. O que você achou daquele filme? Hein? Muitas pessoas, olha que filme fantástico, que filme maravilhoso. Pois é, não é? Aquele filme ensina que se você não pode realizar o seu sonho pessoal, é melhor tirar a sua vida. E o ator principal tirou a sua vida na vida real. E por que essas pessoas buscam isso? Porque somente Cristo pode satisfazer o anseio da alma no sentido mais pleno. Enquanto você continuar buscando outras coisas, você não vai encontrar esse descanso, esta alegria, essa paz que o Senhor prometeu. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Agora, deixa eu dizer, meus irmãos, para quem está acostumado a se alimentar com essas, eu diria, com essas comidas rápidas, né, da sociedade, fica difícil de reconhecer o valor do conhecimento de Cristo. Para muitas pessoas, o que é isso? É uma coisa que a gente compra, uma coisa que a gente vende. Sabe, o apóstolo Paulo chegou mesmo a dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque se discernem espiritualmente. Veja bem, se eu dissesse aqui, eu tenho uma fórmula para você ganhar muito dinheiro, aí você vai prestar atenção, não é? Eu tenho uma fórmula para você resolver todos os seus problemas de relacionamento, você vai prestar atenção. Os solteiros aqui, eu tenho uma fórmula para você arrumar um casamento, não é? Ah, pode falar que eu estou ouvindo. Mas quantos de nós estamos prontos para reconhecer que só Jesus, a presença dele em nós, pode trazer alegria permanente, definitiva, completa, absoluta, não somente no presente, mas por toda a eternidade? Meus irmãos, esta é a verdade do Evangelho. Se você está buscando o Evangelho para usar Deus, para alcançar objetivos pessoais, isso é uma coisa muito triste. Não sei se você entende, porque o Evangelho é Cristo. Não é prosperidade, não é saúde, não é bênçãos terrenas. Ele pode nos dar todas essas coisas, mas o Evangelho é Cristo, a sublimidade. Você já pensou o que significa algo sublime? Às vezes, hoje em dia, a gente já tem dificuldade com essas palavras, né? O que é algo sublime? O que é algo maravilhoso? Não é? E às vezes as pessoas, elas gostam de usar, especialmente tem algumas pessoas que gostam de usar a palavra maravilhoso, ou eu adoro para as coisas mais, né? Por exemplo, eu adoro cachorro quente. Então, é que se perde a realidade daquelas coisas mais profundas, mais espirituais, que vão satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. O conhecimento de Cristo é sublime. E veja o que ele diz: Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu queria perguntar, você pode dizer Jesus Cristo é meu Senhor? Veja bem, eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, não estou nem mesmo perguntando se você é evangélico há muito tempo, mas você pode dizer que Jesus é o seu Senhor, que Ele de fato é uma realidade na sua vida? O apóstolo Paulo diz: o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus irmãos,
Eu fico vendo assim, a maior experiência do Evangelho é quando nós descobrimos que todas as coisas, elas não têm valor permanente. Na verdade, a palavra refúgio aqui é uma palavra um pouquinho mais forte, né? Na verdade, os tradutores bíblicos não quiseram colocar a palavra literal aqui, porque para não criar um mal-estar, mas um refúgio é uma coisa desprezível, entende? É uma coisa que você considera sem nenhum valor. E Paulo está dizendo, tudo aquilo que antes eu valorizava, agora eu considero como refúgio, porque eu descobri o verdadeiro tesouro, é o próprio Jesus. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei. Meus irmãos, aqui está, olha, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E nós não somos católicos no sentido de acreditar que aquele cálice ali, o que tem ali dentro se transforma literalmente no sangue de Jesus. Nós não acreditamos que o pedaço de pão se transforma literalmente no corpo de Jesus. Mas eu não sei se os irmãos sabem que na teologia reformada nós realmente acreditamos que quando nós participamos desses elementos, a nossa fé é fortalecida, ela é revivada, nós somos lembrados quem Jesus é, o que Ele fez por nós, e através disso o Espírito Santo nos fortalece, e nós experimentamos a presença de Cristo de uma forma especial. É por isso que isso jamais deve ser feito como mera tradição, rotina da igreja. É o momento da comunidade de se lembrar daquilo que Cristo fez, e assim experimentar como igreja a comunhão com o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, está vivo e disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O apóstolo Paulo, ele quer ter essa experiência, veja bem, ser achado nele. Você está em Cristo? Essa é uma expressão tão forte, porque a Bíblia diz, e assim se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Uma vez uma pessoa estava perguntando assim, o que o pastor pensa de quebra de maldições? Alguns de vocês devem ter ouvido falar sobre isso. E se a pessoa fez pactos, os seus avós, os seus bisavós e tudo mais, o que é que você tem que fazer? E uma vez um irmão estava perguntando para mim sobre isso, e eu disse, olha, eu realmente tenho uma dificuldade com isso. Em primeiro lugar, porque na Bíblia maldição é algo que Deus impõe por causa do pecado, e a única forma de fugir da maldição de Deus é o arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então dessa forma Deus retira a sua maldição. Em segundo lugar, se eu tivesse que quebrar as maldições dos meus antepassados, eu estaria até hoje quebrando, porque todos os meus ancestrais eram ocultistas. Vocês entendem? Está vendo os olhos puxados? Todos os meus ancestrais praticavam ocultismo. Aí eu teria que agora, século tal, está quebrado em nome de Jesus. Século tal, está quebrado em nome de Jesus. Aí eu conversei com um irmão africano, perguntei, como é que vocês lidam com isso? E ele me disse, olha, lá, eu perguntei se eles também tinham esse negócio de quebra de maldições. Não, a gente não tem isso. Mas como é que vocês lidam? Porque eu ouvi dizer que com vocês aí tem muitas coisas sérias, né, espirituais, e é verdade. E esse irmão disse, não, é que lá a gente acredita que quando uma pessoa recebe Jesus é uma nova criatura. Meus irmãos, ser cristão é muito mais do que crer em certas doutrinas, é experimentar a própria vida de Cristo em nós. E assim, se alguém está em Cristo, é nova. A tradução melhor é nova criação. E é por isso que nós não temos uma justiça baseada na lei. Nós não acreditamos que nós vamos para o céu porque somos boas pessoas, porque nós somos obedientes. Eu estava pensando, um dos meus alunos fez uma pesquisa perguntando assim para uma pastora. Perguntou, pastora, me diga uma coisa, quando você chegar diante de Deus e Ele perguntar, por que eu devo deixar você entrar no céu? O que a senhora responderia? Essa pastora disse, Deus vai reconhecer a minha fidelidade. E desse jeito, gente, é uma pena que essa pessoa esteja exercendo liderança sobre outras pessoas, porque ela simplesmente não compreendeu a verdade do Evangelho. Porque qual é a pessoa que pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, Tu sabes que eu vivi uma vida digna e portanto eu mereço entrar no céu? Qual é a pessoa que pode dizer isso? Mas nós podemos dizer que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, que Ele pagou pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele nos deu o Espírito Santo, que nós somos adotados como seus filhos e que hoje nós temos a certeza de salvação, e aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Esta é a nossa certeza, e se nós queremos ser fiéis, não é para ganhar a salvação, mas é uma expressão daquilo que Deus já fez
em nossas vidas. Não é justiça que procede da lei. Não é porque você é uma pessoa bonzinha, boazinha. A única forma de nós sermos aceitos na presença de Deus é através do sacrifício perfeito de Cristo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Agora o apóstolo Paulo aqui está falando sobre algo mais profundo, gente. Conhecer a Cristo é mais do que reconhecer intelectualmente que Ele existe, ou que Ele é o Salvador. Conhecer a Cristo significa experimentar uma comunhão espiritual com Ele. Eu entendo porque é que às vezes o catolicismo gosta de enfatizar a missa, porque eles dizem que no momento em que você participa da hóstia, você está participando da própria presença divina de Jesus. Não sei se vocês entendem, eles gostam de falar sobre esse tipo de misticismo, mas eu não concordo com isso de forma nenhuma. Não existe nenhum elemento miraculoso aqui nessas substâncias. Mas uma coisa nós precisamos lembrar, é que ser cristão é conhecer a Cristo. João capítulo 17, verso 3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer é muito mais do que ter noções intelectuais, é ter uma experiência de comunhão pessoal com Jesus, é ter uma experiência pessoal do poder da ressurreição. Já aconteceu na sua vida isso? Todo aquele que nasce de novo experimenta o poder da ressurreição. Não sei se você entende o que é isso. Uma pessoa está vivendo em pecado, ela está longe de Deus, ela está escravizada pelo ocultismo, ela está afundada no desespero, ela ouve o evangelho, os olhos dela são abertos, o coração é regenerado, ela é feita uma nova criatura. Gente, isso só é possível pelo poder da ressurreição de Jesus. É por isso que eu receio que hoje em dia muitas pessoas que estão aderindo às igrejas, estão aderindo à igreja por outras razões que não uma experiência pessoal com Jesus, porque quando Jesus transforma a sua vida, Ele transforma, você é diferente. E ao mesmo tempo Ele diz a comunhão com os seus sofrimentos. Alguém pode dizer, eu quero a comunhão com a ressurreição de Jesus, mas não com os seus sofrimentos. Gente, deixa eu dizer desde já, eu não creio que de alguma forma o nosso sofrimento vai completar alguma coisa da obra de Cristo. Mas leia a Bíblia e você vai descobrir que o sofrimento por Cristo faz parte essencial da nossa vida espiritual. Se você realmente deseja conhecer a Cristo, Deus separou para você uma parcela de sofrimento por causa dele. Deus vai dizer, pastor, eu quero te agradecer, porque isso é muito confortante. É exatamente isso que eu estou ouvindo na televisão. Não, na televisão eles dizem, pare de sofrer. E eu estou dizendo aqui, você quer conhecer a Cristo? Prepare-se para sofrer. Mas deixa eu dizer algo, é nesse momento que você vai experimentar a graça sobrenatural do Senhor Jesus, como você nunca experimentou na sua vida. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, ele pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne, e Deus disse, eu não vou tirar. E depois ele disse, Senhor, agora eu te agradeço, porque só assim eu vou experimentar o poder de Cristo. É quando nós chegamos no nosso limite, é quando nós chegamos no final dos nossos recursos, quando nós acabamos com as nossas próprias forças, é que nós vamos experimentar a presença e o poder de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo queria conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Para quê? Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Gente, não existe ressurreição sem cruz. Não existe ressurreição sem sofrimento. E a partir daqui, meus irmãos, e aqueles vamos caminhar para a conclusão. O apóstolo Paulo reconhece que esse nível de experiência espiritual é uma coisa muito elevada. Vocês percebem que nosso dia a dia, nosso trabalho, resolver as coisas, na nossa rotina, é muito difícil nós pensarmos nessas coisas aqui. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Eu queria perguntar, quantos de vocês acreditam que já alcançaram a perfeição? Aí. Aqui em Campina Grande houve um movimento de pessoas que dizem que alcançaram, né?
Tinha um pessoal aí que dizia que fazia 3 meses que não pecavam mais. Por que vocês estão rindo? Não que eu já tenha obtido. E aqui está, gente. Se você quiser ser proativo na vida espiritual, reconheça que você ainda não chegou lá. Eu tenho descoberto que a maior parte dos nossos problemas, no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento familiar, na vida profissional, é porque nós não somos humildes para reconhecer o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos crescer, o quanto nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Eu tenho conversado com muitos casais que dizem, o culpado é ele. E desses é algo, gente, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Me diga uma coisa, você já morreu? Já foi para a glória? Não? Então ainda existem coisas para Deus trabalhar na sua vida. Mas a grande questão é, você quer se aperfeiçoar? Você quer melhorar? Quer ser diferente? O apóstolo Paulo diz, eu não julgo que tenha alcançado a perfeição. Sabe, é preciso uma medida muito grande de humildade e de coragem também para dizer, Senhor, eu ainda estou muito longe. Eu me lembro que aqui a gente estava compartilhando, né, sobre essa questão. Vocês conhecem uma pessoa que pode dizer, sejam meus imitadores, não é? E eu dizia, só Jesus. E aí, quando eu disse, olha, alguém de vocês aí que pode dizer se eu tenho pecado, aí a minha esposa deu uma risada aqui na frente. E, não é, Simone? Assim, não tem jeito, não é? 24 horas por dia. Como nós precisamos melhorar. Mas prossigo para conquistar o que também foi conquistado por Cristo. Cristo já nos conquistou, Ele já nos libertou, já nos deu uma nova vida. Agora Ele nos dá a responsabilidade de perseguirmos isso. Sabe, Deus já havia dado a terra prometida, mas eles tinham que sair para conquistar. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Você acha que já alcançou? Gente, tem muita terra para ser conquistada ainda. Tem muitas áreas para nós aperfeiçoarmos. Tem muitas áreas do nosso caráter que ainda precisam ser tratadas. Existem muitas habilidades que nós precisamos aperfeiçoar sempre. Sabe, eu estou para completar 50 anos e o Senhor tem misericórdia, o tempo está passando e tem tanta coisa ainda pela frente. Nós precisamos melhorar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Primeira uma coisa, você mora no passado? Tem pessoas que vivem o tempo todo dizendo, meu pai disse isso, minha professora de matemática era a bruxa do 68. Como é que é? 71, né? Já foi promovida. Deseja algo. Nosso passado tem as suas marcas. Cada um de nós tem uma história. Muitas coisas podem ter acontecido. E talvez até algumas coisas terríveis que nós diríamos, Senhor, eu nunca queria que isso tivesse acontecido na minha vida. Mas decide algo. Deixe o passado no passado. Porque se você está em Cristo, é nova criatura. Não tem sentido em você ficar olhando para aquilo que aconteceu, mas olhe para frente, para aquilo que Deus quer fazer em sua vida e através da sua vida. Eu tenho descoberto, gente, que na área de aconselhamento, quanto mais você fica no passado, mais você fica no lodaçal de onde você não consegue sair. Mas quando você olha para Jesus e corre com perseverança a carreira que está proposta, você olha para frente, olha para o futuro, você deixa as coisas para trás, você segue. E é maravilhoso, gente. Então não habite no passado, não fique olhando para trás, olhe para frente, prossiga para o alvo. Existe um prêmio. Eu fui agora nesse encontro de pastores aí nessa viagem, meus irmãos, e você acredita só que eu não me lembro outra vez que eu fui sorteado para alguma coisa na minha vida, não é? Mas eu ganhei, o pastor falou, veja só, eu ganhei uma cesta de livros. Era uma espécie de cartãozinho que a gente pegava, né? Cada um pegava assim e depois ia ver se combinava com o número, né? Aí eu estava meio desanimado, porque isso nunca aconteceu na minha vida, né? Mas eu cheguei perto lá de uma mesa, vamos ver, não é? Aí eu vi o primeiro número, isso aqui dá certo, né? Vamos ver o segundo número, também está dando certo, né? Mas eu não estava muito animado ainda, né? Aí a pessoa que estava ali na mesa, olha, vamos ver, é esse mesmo, você ganhou, né? Agora, gente, foi algo tão especial, né? Eles tinham uma cesta assim, bem bonita, uma caixinha e uns laços e essas coisas todas, né? E eu estou contente levando o meu prêmio.
Gente, Deus reservou para nós algo muito mais precioso do que isso. O prêmio da nossa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A recepção na glória, a experiência da vida eterna, a restauração dos nossos corpos, a certeza que nós vamos estar com o Senhor para sempre. Deus reservou isso para nós. Então, por que é que nós vamos ficar aqui tão desatentos em relação às coisas desta vida, gente? Vamos olhar para frente, olhar para o alvo e buscar alcançar esse objetivo. O apóstolo Paulo diz: eu não creio que eu já cheguei, mas eu quero. E isso é um sinal de maturidade espiritual. Primeiro, reconhecer que você não chegou lá. Em segundo lugar, desejar ansiosamente chegar lá. E para isso você vai investir na sua vida espiritual. Por isso, gente, não permita que o mundo afaste você da presença do Senhor. Separe tempo para ler a palavra de Deus. Separe tempo para orar. Separe tempo para buscar bons livros. Separe tempo para participar de momentos como a gente está tendo do discipulado aqui na igreja. Separe tempo para se dedicar em ministrar às pessoas. Separe tempo. E também dedique as suas atividades chamadas seculares para a glória de Deus. O seu trabalho é do Senhor. Deus colocou você ali. Ele quer usar a sua vida como testemunha viva dele, lá naquele lugar. Tudo é para o Senhor. Não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Não espere pelos outros. Não se escolhe nos outros. Mas seja proativo e busque aquilo que o Senhor já conquistou para você. Sabendo que um dia nós vamos experimentar a coroa imarcessível, a coroa que não pode murchar, a coroa da glória na presença do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, quando nós olhamos para a nossa vida, nós reconhecemos o quanto nós precisamos da Tua graça, o quanto nós precisamos crescer e amadurecer, quantas áreas das nossas vidas precisam mais ser semelhantes ao próprio Senhor Jesus, o quanto nós precisamos aperfeiçoar no conhecimento da Tua palavra, no relacionamento contigo, em nossa adoração, em nosso serviço, no compartilhar, Senhor, da Tua palavra com as pessoas ao nosso redor, em nossos relacionamentos, em nossa santificação. Mas, Pai, nós queremos prosseguir para o alvo. Queremos olhar, Senhor, para aquele grande dia, ó Pai, quando tudo vai terminar e nós vamos poder dizer: completei a carreira e guardei a fé. Ó Deus, ouve a nossa oração e eu oro para que, se vidas chegaram até aqui sem essa experiência transformadora de encontro pessoal com Jesus, que o Senhor possa fazer isso, Senhor, nessas vidas para a Tua glória. Ó Pai, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui à frente os irmãos presbíteros que estão aqui a se assentarem. Vamos participar da Santa Ceia. Os irmãos do louvor também poderão vir aqui à frente. E eu peço que a igreja abra a Bíblia no texto de 1 João, capítulo 1, verso 7. Primeiro João, capítulo 1, 7.
Diz assim o texto de 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como é importante nós participarmos da Santa Ceia, sabendo o que estamos fazendo, como o pastor Jorge nos explicou nessa noite, a importância, a consciência do sangue de Jesus, da obra de Cristo, da salvação, né? O que Cristo fez ali na cruz, morrendo em nosso lugar, a importância do sangue, como diz esse texto. O sangue, né, continua realmente o suco de uva aí, mas simboliza a nova aliança, o sangue. O que é isso na nossa vida? Qual é o valor do sangue? Espiritualmente, Cristo está presente. Isto é o meu corpo, o pão continua sendo pão, mas representa Cristo. Então, precisamos tomar, lembrando do que estamos fazendo. E nesse texto aqui que o apóstolo João nos fala, ele lembra disso, né? Quando andamos na luz, quando estamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e também o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma das bênçãos que Cristo nos dá é o perdão dos pecados, é a libertação. Estamos livres da culpa do pecado original, que já nascemos com ele, bem como do pecado que cometemos todos os dias, ou quase todos os dias, ou quase todos os momentos. Então, é a libertação. O sangue de Jesus Cristo nos liberta de toda culpa. Interessante também, né? Quando aqui no nosso momento doutrinário, o presbítero Ivan leu que merece cada pecado, né? Cada pecado que cometemos, nós merecíamos a condenação, nós merecíamos a maldição, mas por causa de Cristo nós somos livres. Por causa de Cristo, a maldição que era nossa caiu sobre ele. Ele derramou o seu sangue até o fim, ele foi fiel até o fim. Então, cada pecado nosso mereceria a ira e a maldição de Deus, mas Cristo assumiu em nosso lugar. Então, ao participarmos dessa Santa Ceia, estejamos lembrando, né, tomando pela fé a importância. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial em Cristo Jesus. A redenção, a adoção, a vida eterna. Cristo já ressuscitou, ele venceu a morte, venceu em nosso lugar a morte. Com ele nós ressuscitamos, com ele reinaremos. Então, ao tomar a ceia, a gente lembra de tudo isso, reafirma a nossa fé e é fortalecido, dizendo: eu creio, Senhor, eu quero viver assim, eu creio nisso, isso é importante, isso é a razão da minha vida, é a razão da minha fé, é uma reafirmação. Eu continuo crendo, eu quero isso, eu creio na vida eterna, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio em Cristo. Vamos orar nesse instante. Senhor, prepara cada um de nós para participarmos dessa Santa Ceia. A importância que, ao tomarmos, nós possamos, Senhor, ser fortalecidos espiritualmente e confessarmos naquilo que cremos, de reafirmarmos nossa fé, de sentirmos a Tua presença pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos mostra quem é Cristo. Faz isso em cada um de nós, Senhor. Nos faz entender a importância, a alegria da Santa Ceia. Estamos aqui também obedecendo o que Cristo nos ordenou. Antes de subir ao céu, Ele nos ordenou que celebrássemos até que Ele venha, em memória dEle. É isso que estamos fazendo, Senhor. Nos abençoa, nos conscientiza, nos alegra, nos traz à mente, nos traz ao coração o fortalecimento, as bênçãos de Cristo, o que Ele fez por nós, o perdão dos nossos pecados, a libertação dos pecados e toda culpa que vem sobre nós. Pedimos que ela seja desfeita através de Cristo Jesus, através do sangue de Jesus. Consagramos a Ti esses elementos, este pão que representa o corpo de Cristo, esse suco de uva que representa o cálice da nova aliança. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, nos abençoe nesse momento. Amém.
semelhante modo, meus irmãos, Jesus também deu graças e serviu. Bebei dele todos, é o cálice da nova aliança. Sejamos nos lembrando disso. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria a salvação. Então é muito importante. Ali Jesus, ele dá a sua vida. Ele veio a esta terra, se revestiu da humanidade, carne e sangue, e sofreu e morreu por nós, derramou sua vida por nós. Então demos graças e participemos também com alegria e consciência do que estamos fazendo. Com a criação
266. Vamos cantar nesse instante. fazer mais uma oração, encerrando esse momento. Meus irmãos, vamos ficar em pé? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial de como igreja estarmos nos relembrando do sacrifício de Jesus por nós. Obrigado, Senhor, pelo imenso amor que o Senhor demonstrou pela vida de cada um de nós. E agora, Senhor, ao mesmo tempo nós suplicamos que esse amor também venha nos constranger, para que possamos viver para Ti, Senhor, cada dia das nossas vidas. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno e infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o poder do Espírito Santo estejam conosco e com todos os nossos irmãos espalhados por todas as nações da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar um momento? Meus irmãos, eu gostaria de lembrar a respeito do nosso grupo de discipulado, né, que nós
estamos tendo toda quarta-feira à noite, às 7h30, aqui na igreja. Na quarta-feira passada nós estivemos aqui na casa de Boris, né, mas vai estar sendo aqui. E eu queria incentivar você a participar. Graças a Deus, diversos irmãos sentiram assim essa necessidade de estudarmos juntos, né, o livro sobre a formação de um discípulo. Né? Ainda tem exemplares ainda? Ok. Então, nas livrarias aqui da cidade também tem esse livro, A Formação de um Discípulo. Nós estamos estudando juntos. Se você não pode vir na quarta-feira, ainda assim adquira o livro para estar estudando em casa. Mas se você pode, separe esse tempo para estar aqui conosco estudando a Palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre o que é realmente ser um discípulo de Cristo. Simone está querendo formar um grupo discipulado juntamente com Carla. Fica em pé, Carla. Elas estão querendo formar um grupo na sexta-feira à noite. Então, os irmãos, 7h30, os irmãos que não podem na quarta-feira e podem na sexta-feira, procurem uma dessas irmãs. Os livros estão aí à disposição. Nós temos 10 livros separados para quem vai fazer o discipulado da sexta-feira. Então, procurem uma dessas irmãs. Próximo domingo à tarde, na casa da irmã Alda, nós teremos um culto de ações de graças, de louvor. Então, irmã Alda, fica de pé, por favor, para a igreja saber direitinho quem é. O esposo dela, seu Severino, ele é cadeirante, nem sempre pode vir à igreja. Está louvando a Deus pela saúde, pelo batismo. São bênçãos grandes que Deus tem feito nessa família. E nós vamos estar ali num culto de ações de graças no próximo domingo às 15 horas. Quem quiser ir, pode ligar para mim que eu ensino direitinho onde é a casa deles. E lembrando, esse mês também nós teremos o encontro da terceira idade, o último sábado deste mês. Então os irmãos estejam aí atentos. Domingo que vem a gente divulga o endereço, será numa residência aqui no Catolé. Estejam se preparando e convidando os parentes, todos acima de 60 anos estão convidados. Será à tarde do último sábado deste mês. A casa da avó de Douglas, não é? Vai ser na casa do pai de Douglas. Depois eu preciso do endereço só para divulgar melhor. Nós queremos dar um presentinho para quem nos visitou hoje. Os visitantes se identifiquem. Nós temos aqui, eu acho que aquelas duas ali. Tu pode entregar? Pode ficar de pé. Nós queremos dar uma lembrancinha. Os irmãos que nos visitam hoje, que ainda não receberam esse livrinho do pastor Jorge Noda, receberão. Vamos dar umas boas-vindas coletivas aos visitantes. Sejam bem-vindos. Amém. Boa semana. Estamos encerrando o culto. Nós teremos agora um momento de comunhão, como chamamos a Festa Ágape. Todos sintam-se convidados a participar. Boa semana a todos. Até quarta-feira, se Deus assim permitir. Meus irmãos, aí está sendo mostrado no Data Show o nosso endereço no YouTube. Os cultos sempre são transmitidos às 18 horas e os irmãos poderão assistir ou enviar para os amigos.